Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje vou falar sobre o DCRA11, o Fiagro da Devante. No vídeo de hoje vou falar sobre o Devante Fiagro, os principais indicadores, os rendimentos, o portfólio, vou falar sobre uma demonstração financeira, o preço justo e vou mostrar também uma análise gráfica. O Devante Fiagro, a sigla dele é DCRA11, a cotação atual está em 9,73, o PVP está em 1, então está ok o preço. O segmento é de agronegócio, como eu disse, é um Fiagro. O dividendo ao mês desse último mês foi de 1,34%, mais de 1% ao mês, e ao ano 8%. Liquidez diária de 20 mil negociações na Bolsa de Valores. Então, olha que interessante, é um Fiagro que você vai comprar e vender de forma simples, né? Você não vai comprar esse Fiagro e ter dificuldade para vender ou não conseguir vender a cota dele. O último rendimento foi de 13 centavos. Alguns investidores perguntaram para mim, poxa, tá pagando pouco? Não tá pagando tão pouco, porque a gente pode ver que é 1% ao mês. E alguns investidores também se confundiram, acharam que só podia comprar uma cota. Não, você pode comprar quantas cotas você quiser. Fiagro você pode comprar quantas cotas você achar interessante, né, quando estiverem disponíveis no mercado. Então, se você tiver uma cota, você ganha 13 centavos. Se tiver duas cotas, você vai ganhar 26 centavos e assim por diante. Prazo de duração indeterminado. Taxa de administração é de 1% ao ano. Então é interessante a gente evitar de 2% ao ano, né? Até 2 é ok, mas evitem mais que 2. Taxa de performance é 10% do que excedeu o DI, mais 1%. Padrão de Fiagro também. Quantidade de cotistas em 5 mil cotistas. Tipo de gestão é ativa. Data do IPO foi em fevereiro de 2022. Então a gente pode pensar, esse Fiagro está rendendo apenas 8% ao ano, tem muitos que está rendendo 10% ou mais, mas ele ainda não tem nenhum ano, a gente tem que levar isso em consideração. E o gestor é a Devante Asset. Em relação aos dividendos, é interessante de ver que desde abril ele tem pago mais de 12 centavos e tem se mantido estável. É mais fácil investir dessa forma, né? É mais fácil você precificar um fundo que esteja estável. Já um fundo que paga muito e pouco, né, muito turbulento, fica mais difícil de você prever o valor que você vai receber no final do mês. Bom, a gente pode ver aqui a carteira do Devante Fiagro, que seria aqui 83% em CRAs, certificado de recebíveis do agronegócio, mas também tem CRI, né, certificados recebíveis imobiliários, né? Então ele também tem aí imóveis, né? Seria dívida de imóveis, né? E tem também 1% em caixa. Eu acho legal ter um pouquinho em caixa porque o Fiagro pode aproveitar alguma oportunidade que surgir. Em relação ao tipo, a subordinação, a gente pode ver que é 65% são únicas, aqui no caso, né? A gente pode ver que Sênior tem 25%, 25% aí em Seniors, vou colocar só um S. E o subordinado é apenas 7%, que são as mais arriscadas, né? Basicamente 8%. Vamos colocar aqui 8% as subordinadas. Então a maior parte está em série única, né? Não é a série mais segura, né? Eu gosto mais da Sênior, que é a mais segura. A única estaria aí em um meio termo. Não é a mais arriscada, não é tão arriscada quanto a subordinada, mas tem um certo risco. Então teria aí ao meio termo. A gente pode ver alguns segmentos, né? Tem aqui a parte de revenda, tem aqui armazenagem, logística, distribuição de combustíveis, cooperativas, etanol e tem também aqui distribuição de insumos, né? Então revenda e distribuição de insumos são as maiores porcentagens, com 19% e 17%. Então a gente pode ver que ela tem investimentos aí, principalmente em revenda e em distribuidoras de insumos. E em relação ao indexador, a gente pode ver que tem o CDI mais 4%, né, 4,5%, né, 80% aí dos investimentos. Já o IPCA mais 10% tem apenas 20%. Lembrando que o CDI segue a taxa Selic e o IPCA segue a inflação. Aqui a gente pode ver as CRAs, então a gente pode ver que tem algumas CRAs, a gente consegue ver aqui o nome, consegue ver o status que está ok, né? Tá seguindo tudo no caminho certo, ele não está tendo problemas com o pagamento. Os segmentos a gente pode ver aqui também do lado, as séries, né, são únicas ou subordinadas, ou seniors, né, como eu comentei, eu prefiro aqui as seniors.
acho mais interessante. Aqui também a gente pode ver que tem o código, né, o IF aqui das CRAs, isso é interessante também para a gente poder consultar. A quantidade aqui a gente pode ver que tem algumas com 15%, né, essa aqui a gente pode ver que é a maior, com 15% aí do patrimônio aí. Então essa aqui de logística, essa série única, que é um CDI mais 4,5%, uma duração aí de quase 2 anos, né? Essa aqui é a maior parte, então 15%, mas ainda é interessante, né? Não é 20%. Sempre que eu vejo uma CRA com 20%, eu já fico um pouco mais com receio, né? Porque se aquela CRA, aquele devedor não estiver pagando, 20% é bastante coisa e vai impactar aí nos rendimentos do Fiagro. Uma parte que eu vi que não constava no relatório era as securitizadoras, então eu pedi pessoal da Devante Fiagro enviar, e eles me enviaram por WhatsApp. Eu achei bem legal o pessoal enviar por WhatsApp, e me mandaram aqui então as securitizadoras, né? A gente pode ver que tem aqui a Virgo, tem a Ecoagro, tem a Octante, tem a Opeia, que é muito famosa, tem aqui mais da Ecoagro, então tem várias securitizadoras. Se por acaso uma dessas securitizadoras tiver problema, não vai afetar tanto o Fiagro por ter mais de uma, né? Tem pelo menos aí 3, né? Olha que interessante. No caso dos securitizadores já é interessante, né? Pelo menos 3 já é legal, os 4 é mais interessante ainda. Aqui a gente pode ver em relação à distribuição, né? A distribuição tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem uma boa porcentagem aqui no Paraná. É legal ter uma porcentagem no Paraná, mas seria interessante ter menos de 20%. E aqui no Rio Grande do Sul também a gente pode ver que tem 20%. Então tem que tomar cuidado que se tiver algum problema nesses estados, né, como o clima, por exemplo, que são estados muito próximos, talvez venha afetar o pagamento de algumas CRAs. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Em relação às demonstrações financeiras, né, o DRE, a gente pode ver aqui que tem boa parte de juros aqui, olha que interessante, em agosto. E a gente pode ver também tem algumas despesas, né? Lembrando sempre entre parênteses, quer dizer que é valor negativo, valor que está saindo, né? Em contabilidade é sempre o valor que está saindo da empresa. Então aqui em agosto a gente pode ver que teve uma reserva de lucro negativa, e aqui em julho a gente pode ver que essa reserva já foi positiva. Isso é interessante, e no decorrer dos meses foi tendo essa reserva de lucro positiva, né? E ele tem uma reserva de lucro atual, né, desde o início aqui a gente pode ver que existe uma reserva interessante. E aqui saldo em reserva a gente pode ver aqui no final, então que ele tem uma reserva de lucro. Então caso alguma CRA tenha algum problema e não consiga pagar determinado rendimento, essa reserva de lucro pode ser utilizada para repassar um lucro interessante, né, um rendimento interessante para o investidor desse Fiagro. Então é interessante sempre que você for investir num Fiagro, que esse Fiagro tenha um saldo de reserva, né? Tenha aí uma reserva de lucro. E aqui a gente pode ver um pouquinho sobre cada CRA, né? A gente pode ver que é o grupo SIM, a gente pode ver que é um posto de combustível, a gente pode ver aqui também a CRA da Primato, a gente pode ver aqui que é uma cooperativa de agropecuária, tem aqui uma outra CRA que é numa distribuidora de insumos, aqui também uma outra distribuidora de insumos. Aqui a gente pode ver uma CRI, uma CRI de armazenagem de granéis. A gente pode ver uma cadeia de insumos também de São Paulo. Aqui tem uma outra CRA que a gente pode ver que é cadeia de insumos e revenda, que é da Bahia. A gente pode ver também aqui uma outra CRA, que aqui a gente pode ver que é de cadeia de insumos e revenda também, só que essa é de Goiás. E aqui a gente pode ver uma CRA que é de etanol, que é do Mato Grosso. Ao observar o preço justo, a gente pode perceber que os dividendos foi de 0,81 nesse último ano, com uma taxa Selic de 13%, né, para a gente comparar aí esse Fiagro com uma renda fixa, com um CDB de 100% do CDI, né, ou uma LCI, ou uma LCA, ou uma CRA mesmo, né, enfim. O valor justo seria de R$ 5,00. Como o valor está em 9,74, não faz sentido você investir nesse momento. Mas tem um pequeno detalhe, o Fiagro não tem um ano.
Então esse 1 ano aqui já não é correto. Se eu fizer uma previsão simples, basicamente aí seria em torno de 1,72, que eu acredito que ele vai distribuir. A uma taxa de 13%, o valor justo seria de R$12. Como a cotação está em 9,74, faz sentido sim você investir nesse Fiagro. Mas tem um detalhe, isso é uma previsão, não é algo 100%, né? Eu apenas peguei estatisticamente e vi quanto seria se tudo ocorrer como ele está ocorrendo e nada se alterar nesse mercado. Mas pode acontecer alguma dificuldade e essa previsão ser menor ou ser maior, né? Então isso é muito comum de acontecer, tá? Não quer dizer que realmente vai distribuir esse valor. Pode ser que continue distribuindo bons dividendos e chegue nesse valor, ou pode ser que ele não chegue, ou pode ser até que ultrapasse. Então, se você acredita que esse Fiagro vai permanecer fazendo um bom trabalho, faz sentido para você investir. Se você não acredita nesse Fiagro, não acredita na gestão, não faz sentido você investir. Eu confesso que eu ainda não investi nesse Fiagro, principalmente porque tem muitas CRAs de série única, mas eu estou achando bem interessante. Então é um Fiagro que eu vou deixar no meu radar. Eu não vou investir, mas provavelmente eu vou investir no futuro, caso ele continue pagando bons dividendos. Em relação à análise gráfica, a gente pode ver que esse Fiagro só tem subido de valor, né? Olha que interessante. Então, se a gente olhar, ele está no momento mais alto. Então seria interessante de comprar aqui abaixo da zona vermelha. Se a gente olhar o Fibonacci, ele abaixo da zona vermelha seria mais ou menos onde a gente vê aqui uma resistência, né? um suporte aqui no caso, né? Seria mais um suporte, né? A resistência está um pouquinho mais para cima. Seria abaixo de 9,60. Então se você vê esse fundo abaixo de 9,60, talvez faça mais sentido. E é isso, investidor. Se você chegou até aqui, clica no curtir, compartilhe com seus amigos. E para receber mais vídeos, se inscreva no canal. E até a próxima, investidor!